Boa tarde, prezados internautas. Este é o programa A Verdade Presente. Eu sou Manuel Tomás, vosso amigo, irmão, conselheiro, professor, você da maneira como você quiser me tratar. Meus telefones, o fixo é 27716764. O celular 983884330. Aqui estamos mais uma vez para juntos desfrutar da grandeza de Deus. Vamos ouvir o nosso coral.
Glorioso e Santíssimo Deus, boníssimo Pai Celestial, aqui aos teus pés estamos mais uma vez para juntos aprendermos a grandeza da tua sabedoria, da tua bondade e da tua infinita misericórdia. Dá-nos, Senhor, sabedoria dos altos céus, faze-nos trilhar o caminho da santidade. No doce nome de Jesus, tudo te agradecemos agora e sempre. Amém, Senhor. Hoje nós vamos tecer alguns comentários, citar textos bíblicos para que o prezado internauta, o prezado ouvinte deste programa Verdade Presente possa conhecer e ter certeza que existe um Deus Pai, um Deus Filho e um Deus Espírito Santo e o ministério de anjos, ministério dos anjos e também uma igreja e povo distinto que existe na face da terra, que um dia, quando Jesus voltar, irá para o céu com ele, para lá ficar com ele 1000 anos e depois voltar para a terra novamente. Mas nós vamos falar distintamente e individualmente de cada um. A palavra Deus não é um nome próprio, é um título que se dá ao Pai, por isso tem o Deus Pai, o Deus Filho e o Espírito Santo. Olha, eu quero citar para vocês passagens da Bíblia que falam primeiro sobre o Deus Pai. Anote aí, por favor. 1 aos Coríntios, capítulo 8, verso 6. Filipenses, capítulo 2, verso 13. Ainda Filipenses, capítulo 4, verso 19. 1 carta de João, capítulo 4, verso 12. E no Evangelho de São João, capítulo 1 e o verso 18, e também 1 Timóteo, capítulo 6 e o verso 16, que nos fala, nos dá a certeza de que o Deus Pai nunca foi visto por homem nenhum. E 1 Timóteo capítulo 6, verso 16, nos diz que ninguém viu ao Deus Pai. Finalmente, somente o Deus Filho foi visto e lidou com os homens. Eu quero lhe citar os textos que falam do Deus Filho. Mateus, capítulo 1, verso 23. Anotou? Mateus, capítulo 1, verso 23. Colossenses, capítulo 1, verso 18. Judas, só tem um capítulo, verso 25, primeira carta de João, capítulo 4, verso 14, e o Evangelho de São João, capítulo 3, verso 17. Já o Espírito Santo, nós temos detalhes com minúcias sobre ele como uma pessoa distinta, fazendo parte desse governo chamado Deus.
João capítulo 16 e o verso 13. Pois bem, eu quero lhes falar também sobre o ministério dos anjos. Em 2 Reis capítulo 6, verso 13. E Salmo capítulo 91, 11 e 12. E também o Salmo 34, verso 7. É bom saber que o Salmo não tem capítulo. Cada Salmo tem um número. Pois bem, no singular, a Igreja do Deus Vivo, a Bíblia faz referência dela em 1 Timóteo capítulo 3, e o verso 15. E no Salmo 89, verso 7. Agora, esta igreja representa o corpo de Cristo. O corpo de Cristo. E Cristo representa a cabeça desta igreja. Está escrito em Colossenses capítulo 1 e o verso 18. Única cabeça, único corpo. Então, não existe dois corpos. E não existe duas cabeças. E aqui nos diz, no livro de Oséias, um assunto muito sério. Nos diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. E nós estamos aqui para lhes trazer esse conhecimento que está faltando para este povo, que está sendo destruído ou caminhando para a destruição por falta de conhecimento. Oséias, capítulo 4, verso 6. Precisamos ter conhecimento do Deus Pai. Analisemos o maravilhoso processo de integração que existe registrado em 1 Coríntios, capítulo 8, verso 6. Eu não posso dar a íntegra de cada passagem bíblica, porque eu tomaria muito tempo, todo o tempo do programa, só com os textos já citados. Mas é importante a distinção que se faz em Gálatas capítulo 4, verso 4 a 6. Gálatas capítulo 4, verso 4 e verso 6. Eu quero ter o privilégio de dar isso com detalhe, esses detalhes todos, para cada ouvinte no curso que vou administrar a partir de domingo próximo, na igreja ali na Rua Major Prazão, número 6. Vá lá, compareça e vá aprender sobre estas verdades. Pois bem, vamos ter mais conhecimento sobre o Deus Pai. Vamos analisar o maravilhoso processo de integração que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 8, verso 6. Há importantes distinções, como está escrito em Gálatas, capítulo 4, verso 4 a 6. Vamos ver as características distinta do Deus Pai. Não há nada igual. Nos diz em Malaquias capítulo 3 e o verso 6, também em Tiago capítulo 1 e o verso 17,
nos diz em ambos os textos que em Deus não há mudança e nem sombra de variação. Ele não faz nada para depois mudar. Deus o que ele faz dura eternamente. Ele é onipresente, é onipotente, é onisciente, como está escrito no Salmo 139, do verso 1 ao verso 16. Todos esses textos nós vamos considerar com minúcias em cada lição que vamos ter no curso de teologia, que vai ser administrado a partir do próximo domingo, às 18 horas, estarei à Rua Major Prazão, número 6, ali ao lado do shopping da Unigran Rio, e ali vou apresentar distinções específicas para todas as pessoas saberem quem é o Deus Pai, como identificá-lo, como está escrito em 1 João capítulo 4, o verso 8, quem é o Deus Filho, como está escrito no Evangelho de São João, capítulo 17, o verso 3, porque nos diz a palavra de Deus que o conhecimento do Deus Pai e do Deus Filho a quem ele enviou a este mundo significa o início da vida eterna, o início da salvação. Leia também o verso 22 do mesmo capítulo 17 de João e Mateus, capítulo 28, verso 18, que Jesus diz que todo o poder lhe foi dado pelo Pai. Quem é o Deus Filho? É Jesus Cristo. Pois bem, o verso 22 nos esclarece perfeitamente isso. E no capítulo 28 de Mateus, verso 18, nos diz que o Pai lhe deu todo o poder nos céus e na terra. Todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra. E o Espírito Santo? O Espírito Santo é o representante de Cristo atualmente aqui na terra. Qual é a missão dele? Nos diz no Evangelho de São João, capítulo 16 e o verso 8, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Finalmente, o que é o pecado? O pecado é transgressão da lei de Deus. E o que é a justiça? É a prática dos 10 mandamentos da lei de Deus. E o juízo é o julgamento que vai acontecer com cada ser vivente baseado na lei dos 10 mandamentos. E se não soubermos identificá-lo, não saberemos distinguir a verdadeira Igreja de Deus que está revelada em Efésios capítulo 4, verso 4 a 6, muito menos quem é o verdadeiro cristão, como está escrito em Gálatas capítulo 2 e verso 20, o apóstolo Paulo diz: cada dia morro, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Este é que é o verdadeiro cristão. Esse é aquele em quem Cristo habita, que está implantado no tronco da videira verdadeira, como nos diz no Evangelho de São João, capítulo 15. Pois bem, está implantado no tronco da videira verdadeira para que fim? Para dar muitos frutos,
frutos para a vida eterna, fruto de conhecimento, fruto de sabedoria, fruto de obediência. É o verdadeiro cristão, mencionado em Gálatas capítulo 2, verso 20, em 1 João capítulo 2, verso 3 a 6. Pois bem, as características de Deus. Vamos analisar? O Evangelho de São João, primeira carta de João, capítulo 4, 16, nos diz que Deus é amor. O Filho se identificou como sendo a verdade, a justiça, o juízo. Essas são as características do Deus Pai que foi representado, conhecido, vivido pelo Deus Filho. Amor. Como é que se identifica isto? No Evangelho de São João, capítulo 3, verso 16, nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Leia outros textos anexos de Neemias, por exemplo, 9, verso 17. Leia também o Salmo 116 e o verso 5. E ainda, 1 João, primeira carta de João, capítulo 4, verso 7 a 8. Que rica integração nós temos aqui nestes textos, e ainda em Miqueias, capítulo 7 e verso 18, Mateus 6, verso 12, 14 e 15, Apocalipse, capítulo 20, e também Êxodo, capítulo 20, verso 6, Êxodo 20, verso 6, Salmo 19, verso 7. Veja que integração que temos nestes textos, é coisa fantástica, extraordinária. Romanos capítulo 3, 13 e o verso 10. Pois bem, vamos falar um pouco da verdade. Da verdade de Deus, que é a única que existe. O restante é tudo mentira. Salmo 25, verso 5. Salmo 119, eu estou lendo bem compassado para que você anote e depois você leia, para me facilitar as aulas do curso de teologia que vou lhes dar. Salmo 119, verso 142, nos diz que a lei de Deus é a verdade. Pode ler também em Romanos, capítulo 1, verso 25. E ainda no capítulo 3 de Romanos, verso 7. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 15. Que integração perfeita! Leia ainda João capítulo 6, verso 44 e capítulo 14 do Evangelho de São João, verso 6. Quero ainda lhes falar sobre a justiça. Nos diz a palavra de Deus no Salmo 48, a tua mão direita está cheia de justiça. Justiça que vai ser aplicada para benefício de uns e para castigo de outros. Por quê? Porque o Senhor fará justiça a seu povo.
Está escrito em Deuteronômio, capítulo 32, e o verso 26. E no Salmo 24, verso 5, e ainda 26, verso 6, justiça e juízo são a base do trono de Deus, como está escrito em Salmo 97, verso 2. Vamos falar um pouco sobre o juízo. É importante e conveniente saber que o Deus Filho, por determinação de seu Pai, do Deus Pai, executa e executará justiça. Não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus, como está escrito em Deuteronômio, capítulo 1, e o verso 17. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos, como nos diz no Salmo 19, o verso 9. Justiça e juízo são a base do seu trono, Salmo 97 e o verso 7. Perdão, verso 2. Arrisque esse 7 e ponha um 2. Pois bem, nós temos que entender que a justiça de Deus funciona na hora exata. Não perdoou os anjos que pecaram. Sabe onde é que está escrito isso? 2 Pedro, capítulo 2, e o verso 4. Ainda anteontem, as crianças me perguntaram por que Satanás não foi destruído quando pecou. Aqui está. Mas Deus não os perdoou, não perdoou os anjos. Pelo contrário, os jogou no abismo. Que abismo era esse? Era esta terra aqui antes da criação? Eu quero que você anote e leia Apocalipse capítulo 12, verso 9. Leia também o verso 4 do mesmo capítulo. Que a Bíblia, para entendermos a Bíblia, tem que ler assim, um pouco aqui, um pouco ali. Se nós lermos versos um capítulo seguido, não vamos entender nada, porque a Bíblia é inspirada e um profeta fala do mesmo assunto no início da Bíblia e outro no meio e outro no fim lá da Bíblia. Pois bem, aqui nos fala sobre um assunto muito importante, sobre o primeiro casal que Deus criou, chamado Adão e Eva. Eva foi a primeira mulher que houve na face da terra. Ela perdeu o direito de autonomia. O casal perdeu o direito de viver e entrar no Éden terrestre. Como herança, ganharam sacrifícios e dores. Isso está escrito em Gênesis capítulo 3, verso 16 a 18. Pois bem, e depois? Que coisa terrível! O filho primogênito deste casal era um homem egoísta, ciumento, malvado. Matou seu irmão. Isso está escrito em Gênesis capítulo 4, verso 11 e 12. Ele foi expulso da família terrestre, foi amaldiçoado. Os idólatras, até a terceira e quarta geração,
serão amaldiçoados. Está escrito em Êxodo capítulo 20, verso 5. Depois de 120 anos, pois bem, 120 anos, aconteceu uma tragédia muito grande, uma tragédia enorme. Quando foi? Que 120 anos foi esse? Está escrito em Gênesis capítulo 6, que Deus se enfadou, se cansou da humanidade, mas ele achou um homem correto na face da terra. Como se chamava este homem? Esse homem, seu nome tem apenas 4 letrinhas. Abel. Pois bem, como ele era um homem justo, Deus mandou que ele construísse uma arca para salvar quantas pessoas desejassem salvar, e salvar os animais também, porque vinha um dilúvio 120 anos depois. 2 Pedro capítulo 2, verso 5 nos diz: salvaram-se apenas 8 pessoas, 8 seres racionais e muitos outros animais irracionais também foram encaminhados pelo poder de Deus, pela grandeza de Deus para dentro da arca. Quando veio o dilúvio, matou a todos. Sobraram apenas 3 famílias, Noé e a esposa. Perdão, 4 famílias, Noé, a esposa, e 3 filhos e suas esposas. Pois bem, meus irmãos, eu queria muito lhes falar a esse respeito, mas acontece que eu não tenho muito tempo para isto, mas eu quero lhes falar de uma profetisa que, juntamente com Arão, criticou a Moisés e, como consequência disso, ela ficou leprosa. Branca como a neve, a pele da cor dela ficou completamente transtornada. Os israelitas, infelizmente, casaram com as filhas de Moabe. Num dia, sabe quantas pessoas morreram? 24.000 pessoas. Isso está escrito no livro de Números, capítulo 25, e o verso 9. Verso 9. Moisés feriu a rocha 2 vezes, perdeu o equilíbrio emocional, não entrou na terra prometida. Leia em Números, capítulo 20, verso 10 a 13, e Deuteronômio, capítulo 3, verso 25 a 27, e 34, 1 a 6, ele implorou a Deus que queria entrar na terra prometida, e Jesus lhe falou: não me fale mais nisso, Moisés. Ele não sabia que Deus tinha algo melhor para ele do que viver na terra prometida. Ele mandou que ele subisse ao monte, e lá lhe tirou a vida. Mas imediatamente o ressuscitou, e ele hoje está no céu. Nós sabemos disso por quê? Porque ele e Elias, que fora trasladado, apareceram para Cristo no Monte da Transfiguração. Que maravilha, meus irmãos! Eu tenho muito que lhes falar sobre esta integração do Deus Pai, do Deus Filho e do Espírito Santo.
E não tenho tempo para lhes falar hoje sobre tudo, mas eu vou dar continuidade em outros programas. Nós vamos ter o privilégio ainda de ouvir o nosso coral, porque ele canta muito bonito, o coral Vozes do Advento. Vozes do Advento é um coral da nossa igreja, maravilhoso. E cada dia eu faço questão de deixar que você, prezado internauta, você, prezado ouvinte, possa deleitar-se ouvindo-o. Eu fico feliz por ouvi-lo. Antes de dormir, todas as noites, para relaxar, eu ouço bem baixinho, bem suave, este coral cantando. Mas aqui no programa, nós botamos ele no volume maior, para o deleite de cada ouvinte, para o deleite de cada internauta. Deus é muito bom. Ele nos dá músicas lindas como a que vamos ouvir. Vamos ouvir para nosso deleite e para a honra e glória do nome de Deus. Olha, eu fico muito feliz por poder transmitir para vocês esses momentos de deleites, momento tão importante. Vamos ouvir o nosso coral Vozes do Advento. Na próxima oportunidade nós vamos dar continuidade a esse mesmo assunto aqui. E também na aula que vou iniciar no próximo domingo, ali na Rua Major Frazão, número 6, Duque de Caxias, RJ. Não é lindo, meus irmãos, esse coral? Eu fico pensando na eternidade, ou mesmo nos 1000 anos que vamos ficar lá no céu, quando o coral cantar e nós ergueremos a voz juntamente com eles e louvaremos o nome do Senhor. Meu Deus, meu Pai, tem misericórdia, meu Senhor, de mim, de cada um dos nossos queridos ouvintes, que possamos ter o privilégio de estar contigo na eternidade, ali desfrutar da grandeza da tua infinita misericórdia que se renovará cada manhã como está se renovando hoje. Dá-nos, Senhor, a tua direção. No doce nome de Jesus eu te agradeço essa bênção com perdão dos nossos pecados, agora e sempre. Amém, Senhor. Vamos ouvir o nosso coral. O nosso sufixo. No princípio no princípio, como é que se chama? Prefixo. E na conclusão é o sufixo. Vamos ouvir então esse bonito cântico, esse louvor que Deus me deu. A verdade impopular que esclarece qual foco de luz é a verdade presente, que faz-nos contente amar e servir a Jesus.
ver, prezados internautas, prezados ouvintes, venham ver. É tão bom servir a Jesus. Venham, prezados ouvintes, venham ver. É tão bom viver em sua luz. Amém, Senhor Jesus.